Hoje é dia 23 de agosto, falar da entrevista com o Bolsonaro que teve no Jornal Nacional ontem, né, dia 22, e já começar dizendo, né, que eu gostei muito da abordagem, né, que tiveram, né, o William Bonner e a Renata, porque eu vi muita crítica de gente dizendo que foi num sentido para alfinetar o Bolsonaro, né, no sentido provocativo, e acho que não foi. Acho que o Bolsonaro deve muitas explicações sobre muitas coisas. Acho que ele explicou poucas coisas do que realmente era perguntado na entrevista. Ele fugia das perguntas, né? E tentou desviar a culpa dele em diversos aspectos, de diversas coisas que aconteceram, né? Inclusive, a descrição do vídeo eu vou colocar bastante material sobre as discussões que tiveram, né, na entrevista, porque muitos argumentos da entrevista teve essa coisa assim de disse, não disse, falou, não falou, né, de fake news. O Bolsonaro fala que o William Bonner fez uma fake news, né? Enfim, vou colocar bastante material na descrição sobre assim, essas informações, né? Porque eu gostaria muito que o Bolsonaro, né, fala, não, eu não falei isso aí não, e aí botasse assim um vídeo bem grande dele falando, né, ou fazendo, ou, né, enfim. Acho que só teve uma coisa na entrevista que eu não gostei, porque deixaram de perguntar quais são os planos futuros para o Bolsonaro, mas realmente acho que isso é pouco importante, né? Porque em 2018 ele prometeu muita coisa e cumpriu quase nada. Inclusive ele fez pouco projeto para tentar alguma dessas iniciativas do que ele havia prometido, né? Então eu vou abordar essa entrevista falando dos temas, né, principais de que eles falaram. Então, o primeiro tema que eles falaram foi a questão das eleições, né, das urnas, e o fato do Bolsonaro estar o tempo todo criticando, né, e dizendo que as nossas eleições podem, né, ser comprometidas ou falsificadas ou, ser mentira, enfim. O problema é que eu nunca vi o Bolsonaro propor um método diferente, né, uma coisa eficaz, né? Claro, voto impresso, coisa e tal, mas assim, isso é muito vago, muito simples, muito raso. Porque, vamos botar o voto impresso. Só isso. Primeiro que não ia adiantar e iria atrapalhar, né? Eu não preciso explicar o porquê disso atrapalhar, né? Porque já existem diversas pessoas que já comentam disso o tempo todo, né? Na cabeça do Bolsonaro, é a explicação que ele deu na entrevista. Se você pode colocar mais uma tranca na sua casa para proteger ela, por que você não colocaria? Esse raciocínio é muito simplório, porque teria que ser um formato, né, desse voto impresso para ele ser auditável, né, ou seja, você conferir, confirmar os seus dados, né? Existem diversas formas de fazer isso, existe toda uma estrutura de como funciona o voto impresso, e ele é auditável, ou seja, depois que você vota, né, depois que tem o período de votação, fica lá no local onde você votou, não sei depois de quanto tempo, por quanto tempo fica, enfim, fica lá o registro em papel, físico, com a informação, sei lá, seu CPF, eu nunca fui conferir, enfim. Tem lá, imagina o seu CPF e em quem você votou. Então ele é auditável, tá? Ou seja, você consegue conferir em papel. Só que esse papel, né, ele só é produzido, ele fica dentro da urna até que ele seja retirado depois para fazer a digitalização. Tem a parte dos, tipo, uns pendrives, faz a digitalização, né, vai para o sistema de contagem. Enfim, é auditável. Não sei qual é a ideia que o Bolsonaro tem para mudar alguma coisa, mas de qualquer forma, não existe nada que não possa ser burlado. Não existe nada que você faça nas urnas, que se for só em papel, se for digital, se for da forma que for. Não existe nenhuma forma de você criar uma coisa que não dê para você trapacear, tá? Então, eu acho que o Bolsonaro propõe uma coisa muito vaga, e eu acho que a intenção dele
é fazer as pessoas se revoltarem e questionarem o sistema eleitoral porque ele está com medo de perder. Eu acho que esse é o principal motivo, tá? Principalmente porque ele não tem nenhuma prova, né? Acho que se ele tivesse tão certo assim, ele já teria criado alguma prova, tá? O outro questão abordado foi a pandemia, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre a pandemia, e acho que a gestão do Bolsonaro foi criminosa, né? O próximo assunto é economia, eu vou entrar nele, né, depois, né? Mas o Bolsonaro, ele manteve um discurso de manter a economia, e e não fazer o lockdown, tá? Eu também, de certa forma, fui contra o lockdown, da forma que estava tentando ser feito aqui no Brasil, porque realmente na questão econômica geraria um problema muito maior, né? Mas o problema é que o Bolsonaro não conseguiu enfrentar a pandemia e não está conseguindo enfrentar a crise econômica, né? A inflação está altíssima, enfim. Voltando à pandemia, porque depois eu vou para a economia, né? Citaram a questão lá de Manaus, né, que ficaram sem o oxigênio. Bolsonaro, de novo, essa questão da fake news, dizendo que só ficaram 48 horas sem... Né? Ou seja, uma má gestão. Enviaram os oxigênios para o lugar errado, né? E ficou lá em Manaus, no Amazonas, não sei em qual cidade que era, ficou sem oxigênio durante mais de uma semana, né? Todas essas informações eu vou colocar na descrição, o Bolsonaro dizendo que não. Eu não duvido nada de que alguém que fosse o responsável por isso tenha chegado pro Bolsonaro. Não, isso aí é mentira, porque assim, o Bolsonaro eu tenho certeza que ele vive dentro de uma bolha, né? Então tenho certeza que mentiram, podem ter mentido para ele mesmo, né? Dizendo, não, a gente resolveu, isso aí é esquerdista, não sei o quê. Então, não duvido nada que esse tipo de coisa aconteça dentro da bolha que o Bolsonaro vive, né? Porque ele tem certeza que ele acha que muitas pessoas ainda apoiam ele, né? E é igual o Twitter, né? O Twitter ali deve ter um 1% de esquerdista lunático e aqueles malucos lá que fica batendo palma pra ele quando ele sai do carro lá pra, né, em Brasília, é 1% maluco que apoia ele, né? E o resto tá no Facebook, né? Bom, ele atrasou sim a questão das vacinas, né? A vacina começou principalmente dado aos esforços do governo de São Paulo, com o Dória, né? Então, e o Bolsonaro diversas vezes tentou atrapalhar. Porque na bula lá da vacina está dizendo que nós não nos responsabilizamos pelos efeitos colaterais. Cara, isso tem em diversos remédios. Em diversos remédios, isso é uma coisa padrão, entendeu? E outros, todos os países do mundo estavam comprando a vacina. Todos. Todo mundo tomando. Entendeu? Então é o que? O Bolsonaro é o Messias que descobriu que a vacina tem um problema. Pô, o Bolsonaro foi uma vergonha nacional. Ele foi em diversos eventos, né, com outros encontros com outros presidentes. Ele era o único que não era vacinado e riam dele, literalmente riam dele. Entendeu? Foi uma chacota internacional o Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, o Bolsonaro teve um desempenho patético, né? Diversos aí escândalos de corrupção na compra de vacinas, né? Isso porque o Bolsonaro diz que não tem corrupção no governo dele, né? Ou seja, diversos escândalos de corrupção na compra de vacina, na compra de respiradores, né? Enfim, já falei também de outros assuntos da pandemia em outros vídeos, né? Então vamos passar para a parte de economia. Tem muita gente achando que o Brasil está muito bem. Na verdade, o Brasil está... Assim, se você comparar com outros países, o Brasil está onde ele sempre esteve. Se você comparar ele com países da América do Sul, é óbvio que ele vai estar melhor, porque ele sempre foi melhor. Então, porra, se ele tivesse pior do que outro país na América do Sul, o Bolsonaro teria que ter feito, porra, mais estrago do que ele já faz, né? O Bolsonaro faz estrago só de abrir a boca, né? Ele abre a boca, o dólar cai, né? Quer dizer, o dólar aumenta, né? Então, eu acho assim,
se você comparar o Brasil com países, Estados Unidos ou outros países da Europa, sei lá, Japão, essas coisas, é claro que o Brasil vai estar pior, porque o Brasil sempre esteve pior, né? Então, não existe essa comparação, né? A inflação está muito acima do normal. Claro, tivemos a pandemia, está tendo a guerra na Ucrânia, tudo isso foi relembrado, né, durante a entrevista com o Bolsonaro, né? Mas, sinceramente, a pandemia praticamente já acabou, né? Assim, não tem mais risco de subir de novo ou ter uma super, né, variante ou qualquer coisa assim, né? Então a pandemia, de um ponto de vista estratégico assim, já acabou, o problema é outro, né? E com a guerra na Ucrânia, o Brasil, sim, tem um problema econômico, mas na verdade existem diversas formas do Brasil crescer em cima dessa tragédia, né? Infelizmente, mas tem formas do Brasil crescer em cima dessa estratégia, porque um dos grandes fatores da economia mundial é que ninguém mais quer fazer negócio com a Rússia, sobre, né, o gás natural que a Rússia vende para a Europa. O Brasil pode muito bem entrar nesse mercado vendendo produto para a Europa, que é um dos planos, o Bolsonaro mencionou isso, um dos planos do governo dele de vender para a Europa, né, para eles ajudar eles a se desvencilhar da Rússia. Outro fator é que a Ucrânia é um grande vendedor de produtos agrícolas. Acontece que o Brasil também é. Então, na verdade, o Brasil pode entrar se beneficiando dos dois lados, tanto com a ausência da Rússia, tanto com a ausência da Ucrânia, infelizmente, né? Mas, assim, acho que o Brasil está fazendo muito pouco e o Bolsonaro está se vitimizando de uma coisa que ele poderia estar aproveitando, né? Mas acho que ele não é muito inteligente, né? Enfim, ele tentou abaixar o preço da gasolina. Acho que é legal, ele abaixou um pouco o preço da gasolina. Não vai durar muito tempo, porque esses impostos que ele tirou, ele vai ter que entrar em outro lugar, tá? Ou vão ter que ser pagos depois. E ele está fazendo isso coincidentemente em ano eleitoral, tá? Todos os produtos aí estão tendo uma super inflação, aí ele decide, eu já falei isso no vídeo passado, inclusive, ele decide parcelar o pagamento dos precatórios. Que são os precatórios? As pessoas processam o Estado perde, o Estado tem que pagar uma indenização. Então tem um acúmulo aí para o Estado pagar enorme. O Estado está querendo parcelar isso daí para poder dar esse auxílio emergencial, né, de R$ 600. Eu fiz durante o vídeo aí, não lembro exatamente os números, mas dar esse auxílio aí por esses últimos meses aí do ano. Coincidência ser durante esse período eleitoral, né? Enfim, eu falei que isso é praticamente jogar dinheiro no lixo, porque no momento em que você injeta dinheiro dessa forma na economia, você dá uma circulada no dinheiro e o dinheiro vai para quem produz, né? Vai para as empresas, né? Porque você que é pobre, você ganha esse auxílio, você vai gastar ele, sei lá, comprando comida, e aí no final das contas você vai ter a comida e o empresário vai ter o dinheiro. Essa comida depois vai se acabar, né? Você vai consumir isso daí e por um preço mais alto, porque assim que esse dinheiro é injetado na economia, o preço de tudo aumenta. Ou seja, o que você compra com 100 reais agora é a mesma coisa que você vai comprar com os R$ 200 amanhã, entendeu? Ou seja, esses R$ 600 a mais não vão adiantar praticamente nada, porque no momento que você injeta ele na mão da população, ele perde valor, né? Porque o comércio vai passar a vender as coisas mais caro porque as pessoas têm mais dinheiro para gastar, tá? Então, a inflação vai obliterar esses 40 bilhões aí, né? Falando também, né, de economia, né? Além do Bolsonaro ter passado o teto de gastos, né? Tudo bem, por conta da pandemia, ele passou acho que mais de 5 vezes do teto de gastos, né?
né? Mas não se justifica porque em coisas que às vezes não tem nada a ver com a pandemia, né? Os gastos pessoais do Bolsonaro são muito superiores a quaisquer gastos que o PT teve, né? Isso considerando também, né, a comparação, né, da inflação e coisa e tal. Então, assim, Bolsonaro foi uma tragédia na pandemia e continua sendo uma tragédia na economia, né? Claro que se a gente analisar todos os números, existem algumas coisas que são positivas, tá? Mas, se não me engano, é FMI, a sigla, né? Enfim, é um credor internacional aí. Ele já avaliou que o Brasil vai ter um crescimento pequeno para 2023. Então, o Bolsonaro ele foi na entrevista dizendo que ele está fazendo um governo quase que milagroso, né? Diante das dificuldades da pandemia, guerra e não sei o que. Então, assim, eu não sou um economista, mas é muito incoerente o que ele está falando, né? Continuando. O próximo tema foi meio ambiente, né? Na questão do meio ambiente, durante o governo do Bolsonaro foi uma das épocas em que mais teve desmatamento no Brasil, né? E aí o Bolsonaro se desviando, não, porque tem essas queimadas, esses incêndios, tem na Europa, tem sei lá onde, nos Estados Unidos, não sei o quê. Ou seja, tem, tá? Durante umas certas épocas do ano, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, esses tipos de incêndio naturais acontecem sim, tá? E sim, são muito difíceis de controlar. Normalmente se espera eles simplesmente acabarem, parar de queimar, tá? Porque eles pegam fogo em áreas muito grandes, é muito difícil de controlar. E sim, eles são naturais porque são durante períodos muito secos. E se você notar, quando acontece aqui no Brasil, também acontece lá na África, na Floresta do Congo, também acontece na Austrália, mais ou menos tudo na mesma época, durante aqui no hemisfério sul, tá? Então, não é uma coincidência, é um fenômeno natural realmente. Porém, existe, né, como verificar se são incêndios ou são desmatamentos. E, repetindo, durante o governo Bolsonaro, houve um maior aumento de desmatamento nos últimos 15 anos, né? Essa informação segundo o Jornal Nacional, a Renato, né? Vou colocar todas essas informações pertinentes na descrição do vídeo, né? Então, e claro, não foi a primeira vez que eu escutei esse número, esse aumento, não foi a primeira vez que eu falei desse aumento aqui nos vídeos. E, obviamente, isso vai contra todos os discursos que o Bolsonaro fez em Assembleia da ONU para falar de desmatamento e, enfim, meio ambiente. O Bolsonaro sempre faz um discurso muito bonitinho quando esses encontros internacionais para falar dessas coisas, né? E não cumpre nada, né? Enfim, acho que ele está fazendo um controle muito fraco disso tudo, né? E aí depois, né, vem os assuntos políticos, né, das alianças que o Bolsonaro faz, tanto com o Centrão, tanto com os ministros, né, os péssimos ministros que ele já teve, e também aquela coisa de novo do Bolsonaro falar que não tem mais corrupção no governo. O Bolsonaro fecha a investigação da Lava Jato porque diz que não tem mais investigação no governo. E o que foi aquele cara lá que tava com dinheiro na cueca? Cara, isso é bizarro que ainda aconteça, né? Mas e aí? Até esqueci o nome dele. Vou colocar, obviamente vou colocar, porque eu não lembrar aqui, eu vou colocar matérias na descrição, né? Mas aquilo não é corrupção no governo, né? Todas as compras de respiradores com valor muito acima do que era vendido. Também não é corrupção no governo, né? Porque isso, obviamente, essas compras são verificadas no Ministério da Saúde, né? A compra das vacinas, que teve aquela coisa lá de alguns centavos de dólar vai para não sei quem, que não sei o que lá, ou seja, estavam querendo, né, ganhar
é um valor em cima da compra das vacinas. Isso também, obviamente, não deve ser necessário investigar. E, claro, a família do Bolsonaro, o tanto de escândalo de corrupção que teve na família dele. O filho que comprou uma mansão com um salário incoerente, né? Que eu me lembro comprou à vista, em dinheiro, né? Porra, a esposa dele ganhou mais, sei lá, 80 mil reais aí de um ex-funcionário dele. Coisas assim inexplicáveis, né? É, o, o, o funcionário morando dentro da casa do advogado, do filho, da família, sei lá, não lembro direito. Porra, isso aí não é um escândalo de corrupção, né? Porra, esse caso agora, né, no Ministério da Educação, que estava tendo distribuição de dinheiro para pastor, isso não é um escândalo de corrupção, né? Todos os delegados todos não, né, mas os chefes aí da Polícia Federal que estavam liderando diversas investigações, você vê essa notícia tipo o tempo todo que o Bolsonaro afastou algum funcionário da Polícia Federal e coincidentemente estavam investigando às vezes alguma coisa da família dele ou investigando alguma coisa em relação ao governo dele. Coincidência, né? Outra coincidência é que vários bolsonaristas, né, do parlamento, do Senado, querendo aprovar uma PEC para ter foro privilegiado para ex-presidentes. Nossa, que coincidência, por que será? Agora que o Lula tá solto, Bolsonaro tá, ó, com medo de não se recandidatar, se reeleger, né? Ele já é candidato, dele se reeleger, e ele tá os bolsonaristas querendo, os aliados dele do Centrão, querendo aprovar uma PEC para, mesmo ele depois não estar como presidente, eles ter foro privilegiado, ou seja, o que é o foro privilegiado? Ele não pode ser julgado pela primeira instância como são nós, meros mortais, né? Como o Lula foi julgado pelo Sérgio Moro, né, em primeira instância. Ou seja, ele não quer um tratamento normal, né? O Lula, ele recebeu esse tratamento porque ele já não era mais presidente. E durante o governo do PT queriam colocar ele como ministro para ele ter foro privilegiado, mas não passou. Entendeu? Isso, né? Tirando todos os ministros ruins que ele teve, eu não lembro agora se foi o ministro da Educação, o ministro da Cultura, acho que da Cultura, que fez um discurso, né, de um ex-aliado nazista do Hitler, acho que foi Goebbels, né? Fez um discurso igual ao dele, com uma música, né, uma das músicas preferidas de Hitler tocando no fundo. Obviamente, ele foi retirado, né? Outro ministro da Educação que mentiu no próprio currículo e só descobriram depois. Tipo, caraca, o que é? Assim, sendo justo, eu acho muito melhor esses caras realmente serem retirados, né? Viu que eles são ruins, né? Por qualquer motivo e retirou, né? Do que manter eles e falar, não, nós temos um governo coeso, né? Coisa e tal, mantendo esse tipo de gente. Eu acho que essas soluções de tirar esses ministros são melhores, né? Mas mesmo assim, não tira o mérito do Bolsonaro de ser um péssimo, né, de escolher o time dele de forma horrível, né? Então, assim, eu acho que as alianças dele, inclusive com o Centrão, ele se aliou praticamente a todo mundo que já trabalhou com o PT, né? Assim, de certa forma, esse negócio, esse preconceito com o Centrão, eu não ligo muito, apesar de ser hipócrita da parte do Bolsonaro, porque o Bolsonaro e os filhos dele sempre atacaram, né, o Centrão, né? Então, uma hipocrisia, né? Do Bolsonaro, covardia, né? Assim, só que sendo justo, eu acho que ele precisa de aliança para poder governar, fazer alguma coisa, porque
o poder executivo no nosso país é muito engessado. Então tudo que ele precisa fazer, qualquer mudança tem que passar pelo legislativo, ou seja, quem governa. Então, aliás, isso já é uma dica para as eleições, né? Não se preocupe somente com o presidente. Quem manda no país é o poder legislativo, que são os deputados estaduais, federais e senadores, tá? Então, presta muita atenção em quem você vai votar, tá? Porque são eles que mandam no país, são eles que mandam no presidente. O presidente, de uma forma geral, ele é chefe das Forças Armadas e uma figura internacional que representa o nosso país, tá? E ele trata das relações internacionais. E da segurança nacional, né? Por conta das Forças Armadas. Então, basicamente, isso que é o presidente, né? Então, você fala, não, eu acho que a segurança do nosso país tem que ser de tal forma. Olha só, não foca no presidente, foca no legislativo, que tenha as ideias iguais às que você pensa, tá? Porque são eles que definem as leis e o presidente só faz as leis acontecerem, tá? Seguindo as leis. Então, se não tá na lei, se a lei você acha que tá ruim, o Bolsonaro vai seguir a lei ruim, né? E ainda vai seguir mal, porque ele faz as coisas do jeito errado, né? Enfim, esse foi assim o resumo, né, dessa entrevista, né? Falei os principais tópicos, o que eu acho dos principais tópicos. Já mencionei em outro vídeo que eu não vou votar no Bolsonaro, tá? No primeiro turno pretendo manter de votar no Ciro Gomes, né? Vamos ver as entrevistas do Ciro Gomes, o que ele vai falar. O Ciro Gomes, ele é um cara que gosta de simplificar as coisas e fala de números e às vezes a gente se perde, não entende o que ele está falando, tem que pesquisar e às vezes ele está errado, né? Então, mas ele é muito melhor do que Lula ou Bolsonaro, né? Muito melhor. E eu também, e assim, para ser justo, essa entrevista foi sim para instigar o Bolsonaro a responder coisas que eu, como cidadão, gostaria de ouvir ele responder, de ouvir ele ser indagado, de ouvir ele ser, né, criticado, né? Então, eu gostei da entrevista e também estou muito ansioso para que aconteça a mesma coisa com o Lula, tá? Eu quero ver o Lula se contorcendo, eu quero ver ele ser alfinetado por tudo que a gente merece de resposta, né? Tudo que ele tem que responder para a população sobre todos os erros que tiveram no governo dele, né? Da prisão dele, né? Porque ele não foi inocentado. Eu acho que, por mim, não devia nem estar concorrendo, porque ele não foi inocentado, ele está sendo investigado, né? Ele foi preso, foi solto, não foi inocentado, mas entenderam, né, que como ele não passou pela quarta instância, usaram essa babaquice para soltar ele. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Espero ver a entrevista do Ciro Gomes. Acho não, vou comentar a entrevista do Ciro Gomes, vou comentar a do Lula e espero que eles sejam indagados da mesma forma. E também, principalmente do Ciro Gomes, né? É o cara que mais me interessa atualmente. Quero ver quais são as respostas dele para os problemas atuais, para os erros anteriores do governo, inclusive do Bolsonaro, né? Obviamente, e o que ele planeja para o futuro, né? E, obviamente, para o Lula eu quero saber qual é a opinião dele sobre os erros dele e o que ele planeja para o futuro, né? Bom, acho que é isso. Não deixa de ver a descrição, porque eu vou colocar bastante coisa. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, vai me ajudar bastante, tá? Obrigado.